aqui na TV Mar. Que maravilha saber que você está aí do outro lado conosco. Eu estou mais uma vez aqui super bem acompanhada com a MedRades. MedRades é um complexo médico hospitalar que fica na Gruta de Lourdes. Tem um parque de diagnóstico por imagem completo. Tem centro de tratamento de câncer com tecnologias avançadas, radioterapia, radiocirurgia, todo tratamento de câncer. Tem um hospital completo com centro cirúrgico, TI, sala de hemodinâmica, tudo. MedRades e você juntos pela vida. Estamos fazendo a gravação aqui no restaurante do Hotel Ponta Verde. Então, eu digo isso sempre porque se você vê um transitar de alguém, não aqui na frente, né, mas passa aqui atrás, às vezes você ouve um barulhinho ou outro, são os hóspedes, porque nós estamos aqui no Hotel Ponta Verde, de frente para esse marzão lindo aqui da Ponta Verde, tá? Estamos super bem acompanhados com esses parceiros incríveis e bem acompanhada também eu estou hoje aqui com a doutora Lícia Ponciano. Ela é odontóloga, olha só, e ela é presidente da Comissão de Odontologia do Sono do Conselho Regional de Odontologia de Alagoas. E nós vamos falar hoje a respeito da apneia obstrutiva do sono. Tudo bem, doutora? Oi, Jane, boa tarde, tudo bom? Como Seja bem-vinda. Obrigada. Vamos conversar a respeito da apneia, não é? A apneia do sono, gente, uma noite de sono, uma das entrevistas que nós fizemos aqui no programa, então assim, o nosso telespectador também vai poder conferir, nós falamos a respeito do cansaço, do estresse, do não descansar, não é? Exato. E a noite de sono mal dormida, não rende, né? Seu dia não rende, você fica estressado e tudo mais. Essa noite de sono mal dormida, ela pode estar sendo causada pela apneia obstrutiva do sono? Com certeza. A apneia obstrutiva do sono, ela é uma interrupção do sono enquanto a pessoa dorme, né? E essa interrupção, ela gera um ciclo que vai bagunçar toda aquela noite de sono, não vai permitir que ocorra uma reparação das funções do organismo, né? Então, assim, a gente tem um prejuízo muito grande não só durante o sono, como durante todo o nosso dia. Olha só, gente, é parada na respiração. Dá nervoso só de pensar, viu, doutora? Só de pensar, assim, parar de respirar enquanto dorme. É perigoso evoluir para algo mais grave? Com certeza. A gente tem um sinal básico que a gente fala quando o paciente está roncando. O ronco já é um sinal de que pode ter algo mais grave, né? Esse ronco pode sinalizar. O ronco é simplesmente a vibração da mucosa enquanto o paciente está dormindo. Ele respira e aquela mucosa que se encontra relaxada, ela acaba vibrando e promovendo esse ruído. A evolução desse ronco pode ser a apneia obstrutiva do sono, né? Então a gente já tem uma parada em que assim aquela mucosa ela colaba e não permite que o ar passe. Temos a hipopneia quando o ar passa alguma quantidade pouca e temos a parada completa quando é a apneia obstrutiva do sono mesmo. Quem sente ou quem sofre, melhor dizendo, porque eu nem sei se sente, né? Mas quem sofre com a apneia obstrutiva do sono, doutora? Pode ter outras complicações? Quais são as complicações que vêm a partir da apneia? Sim. A apneia obstrutiva do sono leva a essas paradas respiratórias, dificuldade de oxigenação do sangue e, consequentemente, isso tem sequelas graves como arritmias, aumento da pressão arterial, síndromes metabólicas e pode até levar à morte. Então, ela deve ser bem observada, deve ser detectada e cuidada assim que a gente tem um diagnóstico. Falar em diagnóstico é algo muito importante, porque no início da nossa conversa, você falou assim, o ronco já é um despertar para que essa apneia possa estar acontecendo. Foi falado também que existe uma apneia menor e uma completa, não é? Sim. Que é a parada completa da respiração. Então, como que a gente pode descobrir isso? Porque eu fico pensando o seguinte, tem gente que dorme acompanhado, então fica fácil a pessoa dizer assim, ó, você está roncando, mas às vezes as pessoas levam até na brincadeira, viu? Não consideram, não é? Exatamente. Então, sério assim, você ronca, hahaha. Ronco, inclusive, é motivo de piada, né? Assim, né? A gente fala, ronco não é piada, né? O ronco já é um sinal de alerta grave, né? Então, a partir daí, a gente realmente tem que investigar. A apneia obstrutiva do sono, ela tem os sinais noturnos e os sinais diurnos, né? Os sinais noturnos são dificuldade, essas paradas respiratórias, o ronco,
Os engasgos. Se está dormindo acompanhado, geralmente a gente tem um relato do companheiro, do parceiro, que vai estar relatando, ó, realmente o ruído está ruim, está roncando muito. Então nós temos também os sinais diurnos, né? O paciente é aquele paciente que acorda com a sensação de sono não reparador, fica com cansaço durante o dia. Muitas vezes ele pode manifestar dores de cabeça ao acordar, né? Dificuldade de memória. Esses são alguns sintomas que a pessoa pode manifestar durante o dia, dentre outros, né? Na verdade, são sintomas relacionados a uma noite de sono mal dormida, né? Exato. Que foi causada pela apneia obstrutiva do sono. Mas se você está aí percebendo, às vezes a gente até percebe assim, eu não tive uma boa noite de sono, eu não dormi bem essa noite, né? Várias pessoas dizem isso. Você só não sabe a causa, tem que ser investigada. Daqui a pouco a gente vai saber como é que faz para tratar e tudo isso. Mas eu quero saber o seguinte, só adulto tem apneia obstrutiva do sono ou crianças também têm? Não, as crianças também apresentam uma apneia obstrutiva do sono. Inclusive, a manifestação é de uma forma bastante distinta, né? Então, aquela criança que a gente observa que ela fica muito agitada durante o dia, tem dificuldade de aprendizado na escola, essa criança já manifesta alguns sinais. Inclusive, é bem interessante a gente notar que às vezes a criança tem diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que muitas vezes é um diagnóstico errôneo por uma criança que está hiperativa pela dificuldade de dormir durante a noite. Então, muita atenção nessas crianças que têm alguns sintomas. E outra forma de observar também é o desenvolvimento estrutural, né? Essa criança que às vezes tem uma arcada mais fechada, que está sempre respirando pela boca, ela já está manifestando alguns sinais de que pode estar tendo essas noites mal dormidas e tendo essas obstruções durante a noite. Essa maneira de respirar à noite, a gente está falando do não respirar, na verdade, na apneia do sono, né? Mas eu quero perguntar isso, a forma como a gente respira à noite, ela pode interferir na arcada dentária também do adulto ou só a criança porque está em formação? Então, a formação do adulto já está determinada, né? Então, assim, ela vai... o que acontece é a obstrução, é a posição de língua. A posição de língua no adulto, ela é alterada. Então, assim, por que tem essa apneia? Tem o relaxamento daquela mucosa, a mandíbula, ao deitar, ela escorrega para trás e a língua também escorrega para trás, fazendo colabamento ali na região de garganta, né? Então, esse adulto pode ser um adulto que já tem essa alteração estrutural. Mas a criança que está respirando mal, ela vem a desenvolver, ela não consegue desenvolver a anatomia. Então vai interferir aí sim, porque como está em desenvolvimento, vai interferir no formato da arcada dessa criança, com certeza. Tanto que a gente precisa, quando a gente suspeita que essa criança tem alguma alteração no desenvolvimento, na parte respiratória, a gente precisa de uma equipe multiprofissional fazendo uma avaliação dessa criança, inclusive o otorrinolaringologista, para a gente ver se tem alteração estrutural na parte de nariz, de amígdala, de adenoide, né? Para que a gente possa fazer o tratamento dessa criança. Então, uma equipe trabalhando, caminhando junto para o bem-estar do paciente, não é? Com certeza. Na presença da apneia obstrutiva do sono, precisamos sim de uma equipe multiprofissional, multidisciplinar, médicos, dentistas, fisioterapeutas, nutricionista, psicólogo, todos esses profissionais são extremamente importantes a partir do diagnóstico daquela alteração. Gente, olha só, quanta responsabilidade, né? Precisa ter um pai, uma mãe, e aí um parênteses que a gente abre aqui nesse assunto, a apneia obstrutiva do sono, para com a criança, esse observar, porque olha o que a doutora falou, um comportamento, ele é completamente diferente do adulto. O adulto, quando dorme mal, ele fica lento. E a criança pode ficar agitada. Exatamente. Olha a diferença, tem que ter muita responsabilidade para ser pai e para ser mãe, hein? Bom, daqui a pouco nós vamos saber mais. Tem muita coisa para a gente conversar aqui ainda. Eu quero saber como que é esse tratamento. O tratamento é igual para adultos, crianças? A gente volta já, aqui no Conectando.